Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa de hoje, dia 6/8, quinta-feira. Vamos corrigir nossa atividade? Pegue lá o seu livro didático, tá certo? De língua portuguesa, nas páginas 75 e 76. Realizaram a atividade? Muito bem. Foi justamente do conteúdo que nós estudamos. O som do G em palavras como também o som de GU, tá certo? O som de C e o som de QU. Então, vamos lá para a atividade. Crianças, começando pela primeira questão, muita atenção, foco, tá certo? Se você tiver um fone de ouvido, você pega, coloca o seu fone de ouvido para você prestar atenção só na tia, tá bom? Só na correção. Com seu lápis e a sua borracha, vamos fazê-lo. Vamos lá. Leia as palavras do quadro abaixo. Você precisa ler junto comigo para você ver o som da letrinha G, tá certo? Vamos lá. Galeria, seguro, português, geração, gosto, perseguição e refugiados. Essas são as palavras. E vocês observam que as palavrinhas aqui têm diferentes sons, tá bom? Item A. Em quais palavras o som representado pela letra G é o mesmo que em gato, gota e gula? Certo? Esse som de gá, gó e gu. Em quais palavras, crianças? Vocês acertaram se vocês tiverem escrito estas palavras aqui, ó. Galeria, gosto e seguro, tá certo? Galeria é o mesmo som da palavra gato. Gosto é o mesmo som da palavra gota. Seguro é o mesmo som da palavra gula, tá certo? Tia, por que não colocou português? Por que não colocou perseguição? Porque aqui já é o GU. Então, não é a mesma coisa que em gato, gota e gula, tá certo? Se você não acertou, pausa o vídeo para corrigir. As palavras do item A são galeria, gosto e seguro. Quais vogais aparecem depois da letrinha G? As vogais A, O e U. A tia explicou na aula anterior que quando o G vier acompanhado de A, de O e de U, ele vai ter esse som. Gá, gó ou gu. Galeria, gosto, seguro. Tá ok? Vamos para o item B. Em quais palavras a letra G é representada pelo mesmo som em que girafa? Em quais palavras do quadro a letrinha G tem som de J, crianças? Em quais palavras vocês encontraram? Na palavra geração e na palavra refugiados. O G vai ter som de J, porque ele veio antes de E. E também o G, quando vem antes de I, ele tem som de J. Também, certo? Na regrinha que nós aprendemos. Quando o G vier antes de E ou I, ele vai ter este som de J, tá certo? Ó, as vogais que aparecem depois da letra G. As vogais E e I. Você acertou? Geração, refugiados, as vogais E e I. Sim? Muito bem. Agora vamos para o item C, tá certo? O som da letra G nas palavras geração e refugiados é o mesmo som das palavras galeria, gosto e seguro? E aí, o que vocês acham? Quando a gente lê geração, refugiados, quando a gente lê galeria, gosto, seguro, tem o mesmo som? Som de Gá é o mesmo que Gé? Som de Gó é o mesmo que Gi? Não, é diferente. Porque em geração, G tem som de J, tá bom? Então, você marca a opçãozinha não, tá certo? Item D.
Copie do quadro as palavras em que GU tem o mesmo som que em guerra e guitarra, crianças. Agora é o som de GU, tá certo? Quando o GU vier acompanhado de E, ele vai ter esse som GE. Quando o GU vier acompanhado de I, ele vai ter este som GUI. E quais palavras do quadro são semelhantes a essas? Acertou quem colocou português, GUE, forma GE, e perseguição, GUI, forma GUI, tá certo? Observe o som representado pela letra G nas palavras galeria e seguro. O que devemos fazer para obter esse mesmo som nas palavras em que G aparece antes de E? E aí, o que foi que vocês colocaram, crianças? Devemos trocar o G por GU, ou seja, acrescentar a letra U depois de G, tá bom? Se você não acrescentar a letra U, aí o som fica G ou o som fica G. Agora, acrescentando a letra U, o som vai ficar GE, G-U-E, GE. E acrescentando a letra U aqui com o I, G-U-I, GI. Tá certo? Então, essa é a resposta. Ó. Devemos trocar G por GU, ou seja, acrescentar a letra U depois de G. Tá certo? Assim a gente vai ter o som de G e o som de GUI. Tia, eu não fiz assim na setinha do item D. Então você vai pausar o vídeo e vai conferir a sua resposta, completar a sua resposta, tá certo? Segunda questão. Observe o outro grupo de palavras. Vamos ler com a tia. Agora, crianças, essa página é a página 76, tá bom? E nós vamos ler as palavras. Você vai ler junto com a tia, tá certo? Para você poder ver, para você poder ouvir o som das palavras. Vamos fazer a leitura. Vamos lá. Carta, cobra, queria, receber, equipe, ciência e documentos. Muito bem. Tem diferentes sons aqui o C também, não é? Por exemplo, no item A, em quais palavras a letra C é representada pelo mesmo som que em cara, comida e cubo? Em que palavras, crianças, do quadro, a letra C tem som de K? K, có ou cubo? Então, você vai escrever. Veja aí, confira. Carta, tem som de K, tá bom? Cobra e documentos, ó. Seu documentos, tá bom? Então, confira aí se você colocou essas respostas. Carta, cobra e documentos. Tem o mesmo som de cara, ó. O K. Comida, có. Cubo, tá certo? Quais vogais aparecem depois da letra C nessas palavras? Na regrinha, para o C ter som de K nas palavras, ele deve ser acompanhado de A, de O e de U, tá bom? As vogais A, O e U, ok? No item B, em quais palavras as letras QU são representadas pelo mesmo som que em querubim e quixote? Se a gente ver lá no quadro, ó, as palavrinhas queria, tem o QUE e equipe, QUI, tá bom? Então, vocês vão escrever queria e equipe. Quais vogais aparecem depois de QU? Bem, as vogais E e as vogais I, tá certo? Aí nós temos o som de K também aqui, QE, QI. As vogais E e I. Se trocássemos QU por C nessas palavras, o som permaneceria o mesmo? O que vocês acham? Vocês fizeram o teste? O teste seria assim, ó. Queria
Se eu colocasse aqui o C no lugar de QU, ficaria como, crianças? Ficaria seria. E aqui, se eu colocasse no lugar do QU o CI, ficaria ECIP, né? Então, o som mudaria, tá certo? Porque o C junto com o E, crianças, ele forma sé. É o caso da palavrinha céu, é o caso da palavrinha cílio, tá bom? Então a resposta é não. Se trocássemos QU por C nessas palavras, o som não permaneceria o mesmo, ele mudaria, teria o som de S, tá certo? Marca a opçãozinha não. Agora, crianças, nós vamos você vai continuar prestando muita atenção na aula, tá certo? A nossa correção terminou, mas agora nós vamos fazer um ditado ortográfico, tá certo? Nós vamos realizar esse ditado de palavrinhas com G, certo? Som de G, Gogu, G-U-E, som de G e Gui, e também som G com som de J, G e G. Palavrinhas com C quando tem som de K e palavrinhas com QE, QI. Tá certo? Nós vamos fazer esse ditado, acompanhe aí. Eu quero que vocês realizem o ditado com muita atenção, tá certo? Então, crianças, agora nós vamos começar o nosso ditado ortográfico. Para isso, você vai escrever um título, tá bom? Ditado ortográfico, a data de hoje, 6/8, e numerar de 1 a 10 em uma única coluna. Para isso, você pausa o vídeo até você concluir. O título, ditado ortográfico, a data, numeração de 1 a 10 em uma única coluna. A tia vai ditar 10 palavrinhas para você escrever. Depois você vai corrigir, tá certo? Vamos lá. Primeira palavrinha, fogueira. Palavrinha 1, fogueira. Ok? Segunda palavrinha, gilete. Segunda, gilete. Terceira, gema. Terceira, gema. Quarta palavrinha, goiaba. Quarta, goiaba. 5, palavra de número 5, esquilo. Esquilo. Palavrinha 6, isqueiro. A 5 foi esquilo, a 6 é isqueiro. Ok? 7, caverna. 7, caverna. 8, Gustavo. Palavrinha 8 é nome próprio. Gustavo. 9, guitarrista. Palavrinha 9, guitarrista. E palavrinha 10, documentação. Agora a tia vai repetir todas as palavras, caso você tenha esquecido de alguma. Muita atenção. 1, fogueira. 1, fogueira. 2, gilete. 2, gilete. 3, gema. Gema. 4, goiaba. Goiaba. 5, esquilo. Esquilo. 6, isqueiro. Isqueiro. 7, caverna. Ok? Caverna. 8, Gustavo. 9, guitarrista. 9, guitarrista. E 10, documentação. Tudo junto. Documentação. Agora vamos fazer a correção para ver se você acertou. Na que você acertou, você coloca o Czinho de certo. Na que você errou, você coloca o X.
escreve a palavra correta na frente, tá bom? Vamos lá. Fogueira. Fogueira, ok? Gilete. Gema é a 3. A 4, goiaba. A 5, esquilo. A 6, isqueiro. 7, caverna. A 8 é Gustavo, nome próprio com G maiúsculo. 9, guitarrista. E 10, documentação. Veja aí se você acertou. Vamos lá. Fogueira, G-U-E, gilete, G-I, gema, G-E, goiaba, Go, esquilo, Q-U-I, esqueiro, Q-U-E, caverna, Gustavo, guitarrista, G-U-I, R-R também, e documentação. Acertou? Muito bem! Parabéns para você! Se você não acertou, se você tiver acertado 10, 9, 8, tá ótimo, viu? Senão você vai pausar o vídeo para fazer a correção, tá bom? Deixa a sua atividade aí bem bonita. Agora, crianças, nós vamos fazer a revisão, tá certo? Do som do G, também o som de C, som de QU. Quando o G, crianças, ele vier antes de I e ele vier antes de E, ele vai ter som de J. Temos a palavrinha girafa, gilete e gelo. Gema, tá bom? Foram as palavrinhas aqui do ditado. Quando o G vier antes de I e antes de E, vai ter som de J, tá certo? Agora, se o G vier antes das vogais A, O e U, ele vai ter esse som. Gato, goiaba e Gustavo, ok? Gá, Gó e Gu. Se eu quiser formar Gé e Guitia, aí você vai trocar o G, vai acrescentar o U. G-U-E fica Gé. G-U-I fica Gui. Se não fosse o U, seria Gé ou Gi. Tá bom? Então, para formar Gé e Gui, como em guitarra, tem que ser G-U-U. G-U-I. G-U-E. Tá certo? É o caso da palavrinha aqui, guitarra e de fogueira. Também temos a palavra foguete e guitarrista, certo? Agora, o som de que? Que-U-E vai formar que e que-U-I vai formar que. Se não fosse o U, crianças, não existiria a palavra, né? Tem que ter o U, que-U-E, que-U-I. Tá certo? E se no lugar do QU fosse C, seria C, som de S, ou Si, certo? É o caso da palavra querida, esquilo, esqueiro, tá bom? E assim nós concluímos a nossa atividade, o nosso ditado. Espero que vocês tenham aí acertado bastante. Envie a foto para a tia, tá bom? Para a tia ver aí como foi o seu desempenho, tá certo? Não esqueça da fotinha. E agora vocês vão ficar com a parte 2 da nossa aula, onde nós vamos ouvir um novo texto e novas ideias.